Olá, eu sou o Leandro da Logic Ponto e nessa aula nós vamos aprender como cadastrar os horários de trabalho no nosso sistema de ponto. Então, para que o sistema consiga calcular corretamente as horas extras, faltas, etc., dos funcionários, é necessário nós fazermos primeiramente os cadastros de horário. Então, posteriormente, no cadastro dos funcionários, nós atribuímos esses horários para eles. Então, para iniciar, eu vou abrir aqui o sistema de ponto. Já está carregando aqui. Em seguida, nós acessamos o menu Cadastros, Horários, tá certo? Vai aparecer a tela de consulta de horários e observe que nós conseguimos cadastrar 4 tipos de horários diferentes no nosso sistema de ponto, tá bom? Então, o primeiro deles aqui é o horário semanal, ou seja, é um horário fixo, né? Onde o funcionário sempre vai entrar num horário, sair no outro, vai folgar em dias determinados, né? E esse horário se repete de uma semana para outra, tá certo? Então, o sistema também é compatível com o horário do tipo escala cíclica, que são horários que não se repetem de uma semana para outra, porém seguem uma regra específica. Por exemplo, escala 12 por 36, onde o funcionário trabalha hoje, folga amanhã, trabalha depois de amanhã e assim vai seguindo, né? Também é possível cadastrar escalas mensais no sistema, que são escalas onde elas não seguem uma regra específica e também não é um horário fixo, tá bom? Então, nesse tipo de escala, você consegue configurar dia por dia do mês qual horário o funcionário vai cumprir. Ela dá um pouco mais de trabalho para configurar, porque todo mês você precisa fazer a configuração. Ela não segue a regra como na escala cíclica, então você precisa estar fazendo a configuração todos os meses. Também é possível cadastrar o horário do tipo carga diária. Nesse horário, nós definimos a quantidade de horas que o funcionário precisa trabalhar no dia. Então, essa escala não depende de quantidade de registros, né? Então, hoje o funcionário pode fazer 2 registros, amanhã pode fazer 6, depois de amanhã pode fazer 4 registros, né? Então, para esse tipo de horário, o que importa é a quantidade de horas que o funcionário trabalhou no dia, e não o horário que ele entrou ou saiu da empresa, tá bom? Então, para iniciar, vamos fazer aqui o cadastro de horário semanal, que é um horário fixo, né? Então, nós clicamos sobre novo horário semanal. E aqui nós vamos preencher as entradas e saídas do funcionário, né? Observa que aparece aqui uma tabela com todos os dias da semana e é possível configurar até 8 registros, tá bom? No horário. Então, o primeiro passo é nós definirmos aqui a descrição do horário. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui horário administrativo. E agora nós precisamos preencher as entradas e saídas. Para isso, nós marcamos os dias da semana, tá certo? Então, por exemplo, de segunda a sexta, os funcionários vão fazer 4 registros, tá bom? Sendo eles entrada às 8 da manhã, saída para almoço às 12 horas, retorno de almoço às 13, e saída de final de expediente às 18, tá bom? Quando eu clico aqui em adicionar marcações, esses registros aqui são copiados para os dias selecionados, então de segunda a sexta, tá certo? Aos sábados e domingo, os funcionários vão folgar nesse horário. Então nós marcamos o domingo e o sábado, e aqui ao lado nós clicamos na opção folga, tá certo? E clicamos em adicionar marcações. Então também vai ser preenchido aqui o horário de sábado e domingo. Então a definição do nosso horário está pronta, tá certo? Agora nós precisamos configurar os outros parâmetros do horário. Então, aqui nós acessamos agora a aba de opções e vamos configurar as tolerâncias, né, para gerar extras e faltas. Lembrando que esses valores são em minutos. Aqui eu vou definir, por exemplo, 10 minutos para extras e 10 para faltas. O que isso significa? Significa o seguinte: se o funcionário chegar na empresa aqui, por exemplo, às 7h50, não vai ser gerado extra para ele, porque vai estar na tolerância de 10 minutos, né, que eu programei. 10 minutos. Se ele chegar às 7h49, aí geram 11 minutos de extra, porque nesse caso saiu da tolerância. A mesma coisa para faltas também. Se o funcionário chegar às 8h10, não vai ser gerado faltas para ele, porque vai estar na tolerância de 10. Porém, se ele chegar às 8h11, aí geram 11 minutos de falta para ele, porque vai sair da tolerância, tá bom? Então você configura aqui conforme a necessidade da empresa. Lembrando que se não houver tolerância na empresa, é só configurar como 0.
Aí nesse caso aqui, qualquer minuto a mais ou a menos vai ser tratado como extra ou falta, tá bom? E além disso, você não precisa usar valores iguais. Você pode configurar, por exemplo, 15 minutos para extras e 5 para faltas, tá certo? Nesse exemplo aqui eu vou manter 10 para cada um. Precisamos configurar também o modo de refeições, tá bom? Então, há duas opções para escolha, padrão e refeições livres. Quando selecionamos a opção padrão, o sistema de ponto vai esperar que o funcionário marque os intervalos de refeições, né? Nesse caso, horário de almoço, exatamente ao meio-dia e 1 hora, tá certo? Se ele marcar antes, vai gerar falta, ou se marcar depois, gera extra, tá bom? Então, há empresas, por exemplo, que os funcionários revezam esse intervalo de almoço. Então, eles nunca saem exatamente no mesmo horário. Então, primeiro vai uma turma almoçar, quando volta essa turma, aí a segunda turma sai para almoço. Nesse tipo de empresa, é recomendável habilitar essa opção aqui, ó, refeições livres. Quando essa opção está habilitada, o sistema passa a enxergar não as entradas e saídas, né, para intervalo de almoço, mas sim a duração do intervalo que o funcionário fez. Então, nesse caso aqui, foi configurado do meio-dia a 1. Então, nós sabemos que o funcionário tem 1 hora de almoço para fazer. Se essa opção de refeições livres estiver marcada, para o sistema não vai importar se o funcionário sair às 11 da manhã e retornar às 12, né, do almoço, ou se ele sai às 2 da tarde e retorna às 3, tá certo? Contanto que faça 1 hora de almoço. Então esse horário é recomendado para funcionários que revezam o horário de almoço. Se for o caso, você marca aqui, tá bom? Se não, se eles tiverem sempre que sair e retornar no mesmo horário, você coloca padrão. Também precisamos aqui configurar o modo de cálculo, onde há 3 opções disponíveis, né, que é compensado, real e desativado. Tá certo? Quando a opção compensado está ativado, o sistema automaticamente faz a subtração das extras e faltas que foram geradas no dia, tá certo? Por exemplo, se o funcionário chega aqui na empresa, vamos dizer, às 7h50, ou melhor, ele chega na empresa às 7h40, vai gerar 20 minutos de extra. Porém, vamos dizer que aqui na saída ele saia às 17h40, vai ser gerado 20 minutos de falta. Se a opção compensado estiver habilitada, o sistema já vai subtrair as extras das faltas e vai te dar somente o valor final. Então, 20 de extra com 20 de falta, 20 menos 20 dá 0, tá bom? Então, o saldo do dia, no final, vai ter 0 de extra, 0 de faltas. Se você quiser que ele mostre exatamente os cálculos que foram efetuados, você marca a opção real, tá bom? Então, no mesmo exemplo, aí o sistema mostraria 20 minutos de extra, 20 minutos de falta, tá ok? Se você marcar a opção desativado, aí o sistema não vai fazer nenhum cálculo. Sempre vai aparecer tudo zerado. No meu caso aqui, eu vou deixar a opção real. Horário noturno. Essa opção aqui, ela vai determinar se o horário é noturno ou diurno, tá bom? No caso desse exemplo, foi um horário diurno que cadastrou. Ou seja, todas as marcações são no mesmo dia, tá certo? Se o horário fosse noturno, por exemplo, das 8 da noite às 5 da manhã, aí você precisa marcar aqui como sim, tá bom? Senão os registros vão ficar em dias diferentes e vai prejudicar os cálculos. Então, se o horário for diurno, marca a opção não. Se for noturno, você marca sim. No meu caso é não. Calcular horas noturnas. Caso para a sua empresa seja interessante os cálculos de horas noturnas, você marca aqui a opção sim. Lembrando que hora noturna são as horas que o funcionário trabalha entre o período das 10 da noite e 5 da manhã, tá certo? Então, se não for necessário esse cálculo, deixa marcado como não. Aqui também no cadastro de horário, você faz a ativação do banco de horas. Se na sua empresa vocês trabalharem com banco de horas, você habilita aqui essa opção. Se não, você deixa desabilitado. Tá certo? Mais para frente nós vamos ver como que é tratado o banco de horas. No meu caso aqui eu vou deixar como não. E também conseguimos configurar o DSR. Se na sua empresa não for feito o cálculo de DSR, você marca a opção não. Caso ele for feito, aí você marca a opção sim. Quando essa opção sim está habilitada, nós devemos escolher o dia da semana do DSR, tá vendo? E a quantidade de horas. Então, no meu caso, eu vou deixar habilitado o DSR, vou configurar no domingo e vou colocar um total de 8 horas, tá certo? Mais para frente também nós vamos tratar o cálculo do DSR que o sistema faz.
Também tem uma terceira aba aqui de extras, tá bom? Então, nessa aba, nós conseguimos definir se o sistema vai trabalhar nesse horário com extras do tipo coluna única ou então colunas independentes. Quando essa coluna única está marcada, né, que é o padrão, todas as extras que o funcionário fizer, independente do dia da semana, sempre serão lançadas na mesma coluna, tá certo? Então nós temos somente uma coluna. Se a sua empresa fizer a separação das extras, aí você marca aqui como colunas independentes. Quando você marca essa opção, o campo de baixo é habilitado. Então aqui nós conseguimos definir um percentual de extras para cada dia da semana. Então, por exemplo, no domingo, a sua empresa paga, por exemplo, 100% de extras, né? E aos feriados também. Na segunda, vai pagar, por exemplo, 50%, de segunda a sexta, e aos sábados, 70%, por exemplo, né? Então, quando nós fazemos essa configuração, o sistema vai criar 3 colunas para calcular extras. Então, uma coluna de 100%, outra coluna de 70% e uma outra coluna de 50%. Então, dependendo do dia onde foram feitas as extras, esse valor vai ser lançado na coluna correspondente, entendeu? Então, você tem uma separação de acordo com o dia da semana e o percentual. No meu caso, eu vou habilitar o modo coluna única. Então, após ter feito toda a configuração do horário, você clica aqui nessa opção Cadastrar. Fazendo isso, ele vai pedir uma confirmação, é só clicar em Sim. E ok, o horário foi cadastrado, tá vendo só? Legal, eu vou mostrar aqui para vocês também como que é feito o cadastro de escalas cíclicas, tá certo? Para esse exemplo, eu vou cadastrar uma escala 12 por 36. Então, vamos lá. Eu vou definir aqui a descrição da escala. Então, escala 12 por 36. Eu vou colocar aqui como vigilantes, que vão ser os funcionários que vão cumprir. Aqui nós precisamos também definir o início da escala, ou seja, a partir de qual dia que a escala começa a funcionar. Então, por exemplo, a escala vai funcionar a partir de 1º de junho. Tá vendo só? E agora, nós precisamos adicionar os ciclos, tá certo? O que é um ciclo? Um ciclo é um grupo de registros com uma duração de dias. Então, para cadastrar essa escala 12 por 36, eu estou supondo que no primeiro dia da escala, o pessoal vai trabalhar, tá certo? Então, aqui eu coloco expediente, a identificação do horário. Eu vou marcar como 2 registros. E o funcionário vai entrar às 8 da noite até às 8 da manhã. Tá certo? Então, aqui na duração, eu vou marcar 1, tá certo? Que é um dia a duração. E eu clico em adicionar ciclo. Observa que vai aparecer aqui para mim. Ciclo 1, expediente das 8 da noite às 8 da manhã, com a duração de um dia, certo? Agora, eu repito o processo para adicionar a folga. Então, aqui é só marcar o campo folga, duração de um dia também, e eu clico em adicionar ciclo. Então, como que a escala vai se comportar? No primeiro dia da escala, que é 1º de junho, o sistema vai executar esse horário aqui, expediente, com duração de um dia, tá certo? Logo que acaba esse ciclo, ele passa para o seguinte, que é o ciclo de folga, que também tem duração de um dia, tá vendo só? Então, o que vai acontecer? Quando finaliza o ciclo 2, aí ele volta para o primeiro. Então, como é que vai se comportar o horário? No dia 1º de junho, o funcionário trabalha, no dia 2 ele folga, aí no dia 3 trabalha, no dia 4 folga e assim vai seguindo indefinidamente, né? Ao lado dessa opção de início de escala, tem um botãozinho de teste, onde você pode testar a configuração da sua escala. Então, clicando aqui, você define um dia, certo, do mês. Então, 1º de junho, aqui o sistema vai falar qual horário que o funcionário precisa cumprir. Então, 1º de junho, trabalha, expediente. Aí, mudando o dia aqui, ó, 2 de junho, folga. 3 de junho, trabalha. 4 de junho, folga. 5, trabalha. E assim ele vai seguindo indefinidamente. Se você puxar aqui um mês bem para frente, por exemplo, dezembro, né? Colocar aqui dezembro, você observa que a escala continua se comportando da mesma forma. Então, olha lá, 5 de dezembro, folga. Depois trabalha, folga. Então, a vantagem da escala cíclica é que você faz a configuração uma vez e o horário se repete, tá bom? As outras duas abas de opções e extras funcionam exatamente iguais o cadastro de horário semanal, então não vou entrar em detalhes aqui, tá certo? A única coisa que eu preciso definir é aqui, a opção horário noturno.
Observa que aqui, quando o funcionário trabalha, é das 8 da noite às 8 da manhã. Então, eu preciso marcar essa opção aqui, ó, tá bom? Preciso marcar como sim. Os demais campos eu vou deixar como está, tá certo? E aí, fazendo isso, é só clicar em cadastrar. Clicou em sim. Perfeito. A escala também foi cadastrada, tá vendo só? Agora, vamos cadastrar uma escala mensal, que é a escala totalmente configurável. Para isso, nós clicamos em escala mensal e vai aparecer essa janela aqui para a gente. Aqui, nós vamos cadastrar a descrição da escala. Então, por exemplo, horário estagiários. Nesse exemplo aqui, o estagiário vai trabalhar da seguinte forma. Aos sábados e domingo, eles vão folgar e uma semana eles vão trabalhar de manhã e outra semana à tarde. Aí depois repete. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu tenho que adicionar aqui as variações de horário que a escala pode ter. No caso, as variações é ou trabalhar de manhã ou trabalhar à tarde. Então, na identificação do horário eu coloco expediente, manhã, certo? Vão ser somente 2 registros. E o funcionário vai trabalhar das 7 ao meio-dia, tá certo? E aí eu clico em adicionar horário. Observa que ele vai aparecer aqui para mim, ó. Então, expediente manhã, 7 ao meio-dia, total de 5 horas, tá certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa para o expediente da tarde. Então, eu vou digitar expediente, tarde, 2 registros também, e vai ser da 1 até, deixa eu ver, até as 18, tá certo? Clico em adicionar horário e vai aparecer aqui também da mesma forma, certo? Observa também que deu 5 horas. Legal, então como é que eu faço agora a configuração da escala? É bem simples, observa que cada horário aqui ele tem uma cor, tá certo? Então folga e livre sempre vão estar disponíveis. Então os que a gente adicionou, expediente manhã, expediente tarde, pegaram a cor laranja e roxa. Então aqui, como é que eu faço para configurar o horário? Eu vou selecionar primeiro o mês, então eu vou fazer a configuração aqui para o mês de junho, tá bom? E agora eu vou adicionar as folgas. Então eu clico sobre esse quadrado colorido, né, na frente do horário, e note que a opção cor selecionada mudou aqui em cima. Agora basta eu ir clicando sobre os dias para marcar o horário, tá vendo só? Então aos sábados e domingos o funcionário vai folgar. Aí na primeira semana aqui ele vai cumprir o horário da manhã. Então eu marco a cor laranja. Aí na segunda semana ele vai trabalhar de tarde. Eu marco os dias aqui. Depois ele vai trabalhar de manhã. Depois à tarde. Depois volta a trabalhar de manhã. E vamos dizer que na terça-feira aqui eu vou adicionar uma folga. Então eu vou pular aqui e eu coloco uma folga. Tá vendo só? Então com essa escala você consegue configurar de forma simples toda a variação de horário, né? Caso você precisar configurar para outro mês, é só clicar aqui e continuar a configuração. Nesse caso, vamos dizer que agora a folga vai mudar para terça-feira e sexta. E vai continuar aqui a configuração. Tá vendo só? Deixa eu continuar. Aí vamos dizer que ele vai fazer mais uma semana de tarde. E aí depois volta para a semana de manhã. Então observa que nessa configuração de escala, você tem a liberdade de fazer da forma que for preciso, né? Então note que mudando o mês aqui também, ele mantém a configuração. A desvantagem dessa escala é que todos os meses você precisa configurar. Se você não fizer a configuração, aí o sistema não consegue fazer os cálculos, tá bom? Então essa escala é feita dessa forma. E aqui também nós fazemos a configuração da mesma forma. As tolerâncias de extras, faltas, né? Os tipos de cálculo, etc. Então aqui, uma vez que você terminou a configuração, é só clicar em cadastrar. E ela também vai ser incluída aqui, tá vendo só? Por fim, vamos cadastrar agora um horário do tipo carga diária. Esse horário é bem simples e é semelhante ao cadastro de horário semanal. Só que aqui nós não definimos entradas e saídas, mas um total de horas que precisam trabalhar, né? Então, por exemplo, domingo e sábado o funcionário vai folgar. E segunda, terça, quarta, quinta e sexta, marca a opção normal, o funcionário precisa cumprir, ou seja, ele precisa trabalhar 8 horas. Clique em adicionar carga.
Então, para o sistema não importa se o funcionário entrar, por exemplo, vamos dizer, à meia-noite e sair 8 da manhã, ou se ele entrar às 8 da manhã e sair às 16 horas, tá certo? Porque o que vai importar é a quantidade de horas que ele trabalhou. Então, a vantagem é que com isso você não precisa definir um número de registros a serem feitos. O funcionário pode fazer 2, 4, 6 ou até 8 registros, tá bom? Aqui você define a descrição, horário vou colocar aqui horário motorista. E as definições aqui de opções e extras funcionam da mesma forma também. Ao fazer isso, é só clicar em cadastrar e o horário vai ser incluído. Legal, então agora a gente já sabe como cadastrar cada tipo de horário. Você deve cadastrar todos os horários da sua empresa antes de prosseguir com os cadastros de funcionários, tá certo? Porque lá nós vamos selecionar qual horário que cada funcionário vai cumprir. Então é isso, tá bom, pessoal? Nesse vídeo nós aprendemos como que é feito os cadastros de horários e nos próximos vídeos nós vamos prosseguir com os outros cadastros do sistema, tá ok? Então espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Tchau!